bem no início do nosso projeto, da nossa jornada, né, nosso Legacy 3, é importante a gente diferenciar sustentabilidade de ESG. Muitas vezes se usam esses dois termos quase como se fossem sinônimos. E apesar de serem dois lados da mesma moeda, eles têm algumas diferenças. Então vamos começar falando sobre sustentabilidade. E sustentabilidade está em todas as coisas da nossa vida, né? Sustentabilidade está relacionado a ações que vão produzir uma longevidade naquilo que nós estamos investindo. Então não necessariamente a sustentabilidade ela é alguma coisa que nós conseguimos alcançar no curto prazo. Vamos dar um exemplo aqui. Qualquer pessoa que não faça exercício físico, que tenha uma vida desregrada, né, dormindo pouco, comendo bobagem, ela não está investindo na sustentabilidade da sua saúde. Então pode ser que no tempo presente ela não perceba o impacto negativo disso. Mas se ela continuar com maus hábitos, daqui a 10, 15, 20, 30 anos, o corpo dela vai falar para ela: ei, esse estilo de vida não é sustentável, eu não dou conta de continuar fazendo as coisas que você faz. E ela vai dar o grito, seja com colesterol alto, seja com diabetes ou coisas piores. É a mesma regra, por exemplo, para a nossa área financeira. Uma pessoa que gasta mais do que ganha, ela pode, ocasionalmente, durante algum tempo, através de um fluxo de caixa, através de empréstimos, através de cheque especial, o rotativo do cartão, ela pode ir vivendo. Só que em algum momento a vida vai mostrar que aquele estilo não é sustentável. Isso não se sustenta no longo prazo. E é a mesma coisa o que acontece com as empresas. Uma empresa que foca apenas no lucro, uma empresa que foca apenas em, entre aspas, ganhar dinheiro, ela precisa tomar muito cuidado, porque não é uma gestão sustentável. A sustentabilidade ultrapassa o aspecto econômico. A sustentabilidade exige, né, que a pessoa se preocupe com outros sinais e outras indicações para perceber se a sua empresa, se a sua organização ela está se preparando para viver 10, 20, 30, 40, 50 anos. Esse é o conceito de sustentabilidade, né? Nessa imagem que eu coloquei aí, só para entender, e talvez vocês já passaram por isso, que é as questões de due diligence, né? Que são as diligências devidas, que hoje em dia, quando alguém vai comprar uma empresa, ou vai investir numa empresa, ou vai se tornar sócio de uma empresa, ela quer saber não apenas os resultados financeiros. O resultado financeiro é muito importante e quase vou dizer que é o primeiro indicador que se olha. Mas uma pessoa que está visando adquirir ou investir em alguma coisa de médio prazo, ela também precisa olhar outros indicadores que são indicadores de sustentabilidade. Então, por exemplo, não adianta nada eu comprar essa casa, é uma casa bonita, talvez uma casa bem estruturada, com um bonito jardim, mas se eu olhar apenas para a casa e eu não me atentar que ela está no lado de um rio poluído, que eu vou ter problemas num futuro com recursos hídricos, se eu não souber que eu estou cercado de vizinhos que odeiam minha fazenda, que odeiam meu negócio, que protestam contra, né, meu empreendimento, eu vou ter problema com eles também. Então, essas informações me ajudam na tomada de decisão se eu devo investir ou não, por exemplo, nessa casa e nessa fazenda. E é assim que a sustentabilidade trabalha. A sustentabilidade ele é um movimento cultural de uma empresa, das coisas que ela faz para fazer uma longevidade operacional do seu negócio. Ela se preocupa com indicadores, pessoas, processos, sistemas, situações que garantam a ela sustentabilidade de negócio. E aí aqui agora entra uma das expressões que você vai ouvir bastante ao longo de todo o programa, que é stakeholders, né? Ou partes interessadas, né? Traduzindo por português. Uma empresa ela é constituída de várias partes interessadas naquele processo. Pode ser clientes, fornecedores, funcionários,
pode ser a comunidade do entorno, um stakeholder que sempre está presente em todas as empresas é o poder público, né? São as leis, é o Estado, através de impostos, através de normas, através de regras, né? Então, uma empresa não é uma ilha, ela não está isolada, sem estar sensível a outras partes. Existem várias partes interessadas, né, que sem elas o negócio não se sustenta. Então, mais uma vez, eu tenho interesse de comprar uma empresa. Eu olho apenas ali o DRE, né, o demonstrativo do exercício financeiro, eu olho ali alguns valores contábeis. Pode até ser que aqueles números são positivos, mas eu preciso ir um pouco mais a fundo para descobrir qual que é a qualidade do meu ambiente com a equipe. Imagina se meus funcionários estão insatisfeitos, se os meus melhores funcionários, os mais técnicos, os mais qualificados já saíram e eu tenho agora uma equipe que é juvenil, uma equipe que está entrando, que está tentando aprender. Ou imagina que eu descubra que eu tenho um passivo trabalhista enorme porque eu não tenho cumprido as regras e as exigências da CLT, por exemplo. Então, existem algumas informações que elas ficam escondidas. Mas se eu não descobrir essas coisas, eu vou ter um problemão lá na frente. Então, a sustentabilidade é como a empresa administra a sua relação com todas essas partes interessadas. Ela precisa ter uma mentalidade e ela precisa criar uma gestão, né, e um plano estratégico para lidar com cada uma dessas partes interessadas e cada uma delas tem suas demandas. Nisso nós temos o conceito de sustentabilidade. Então, quando nós falamos de desenvolvimento social, né, é fazer com que a empresa se desenvolva, que ela cresça, mas respeitando, né, as necessidades futuras, né, respeitando os limites que uma própria organização e um próprio negócio exigem de nós. Né? A busca desenfreada, né, de uma velocidade rápida de crescimento pode produzir um processo insustentável no médio prazo. Então sempre é melhor a gente pensar e fazer um planejamento de médio prazo do que a gente tentar dar tiros curtos, né? E geralmente quando nós pensamos apenas no presente, no aqui e agora, nós não tomamos boas decisões, porque o futuro vem, o amanhã chega, e se nós não estamos preparados para ele, essas coisas podem exigir de nós um custo muito alto. Então, sustentabilidade busca o equilíbrio entre os stakeholders, que são as partes interessadas, através de os 3 pilares que nós vamos chegar lá do ESG, que é o ambiental, o social e econômico. A sustentabilidade foca em um uso responsável dos recursos, da justiça social e da viabilidade econômica. Ela é a base conceitual do desenvolvimento sustentável. Então, quando nós fazemos nossas políticas de sustentabilidade, quando nós criamos esse bom ambiente, isso vai nos levar aí sim para aquilo que nós chamamos de ESG. Então o que é o ESG? É interessante, né? Se você escutou o vídeo lá da linha do tempo, é muito interessante perceber que a expressão ESG ela surgiu, né, lá na ONU numa provocação para grandes empresas, para grandes CEOs do mundo. 50 grandes empresas. Kofi Annan, que era o presidente da ONU, ele fez essa provocação numa reunião com eles. Ele falou, olha, eu sei que vocês são muito grandes, eu sei que vocês não têm problema de recurso, de dinheiro, o negócio de vocês já deu certo, vocês são muito bem sucedidos, mas eu queria perguntar para vocês, vocês teriam coragem de mostrar para o mercado como é que está a sua área de governança corporativa? De como está a sua área social, de como está a sua área ambiental? Então, daí começou a surgir essa expressão e começou a surgir uma demanda no mercado. Começou como uma pequena provocação e hoje é alguma coisa muito bem consolidada, que são os indicadores de ESG. Os indicadores de ESG são as respostas, o que você mostra para o mercado da sua realidade interna. O ESG nada mais é do que você pegar suas políticas e suas práticas de sustentabilidade
e mostrar para o mercado esses indicadores. Mostrar para o mercado as coisas que você mapeia, as coisas que você investiga, as coisas que você sabe que estão andando certo, as coisas que você sabe que estão andando errado. Você mostra para o mercado. Você vai falar, pegando aquele exemplo que eu falei agora da fazenda lá atrás. Você vai falar pro comprador da casa. Fala, olha, eu sei que aqui nós temos um problema aqui de poluição, mas eu já estou tratando a água, eu já fiz um convênio, já estou saneando, eu já estou resolvendo esse problema. Nossa estimativa é que daqui a 3 meses esse problema está resolvido. Olha, a gente sabe que tem um sindicato, tem uma comunidade indígena aqui, mas nós já fizemos um acordo com eles, nós já fizemos um pacto social através da prefeitura. Então, quem se aproxima do seu negócio percebe que sim, você está atento às coisas que estão ao seu redor. E o ESG, ele funciona como uma vitrine para o mercado da sua realidade interna, que é a sustentabilidade. Então o ESG, ele começou, e na verdade ele é o grande carro-chefe do ESG é mostrar para o mercado a sua robustez e a sua estrutura, que é uma estrutura confiável. Então o ESG funciona para empresas de capital aberto, onde elas precisam de ter reputação e credibilidade, né, para que os cotistas, os investidores continuem, né, comprando e investindo nas suas ações. E funciona também para as empresas que desejam pegar linhas de crédito, investimentos, financiamentos e desejam também trabalhar com empresas maiores que, ao fechar grandes contratos, ao procurar fornecedores na sua cadeia de valor, eles esperam que essas empresas elas não sejam frágeis, não apenas no aspecto financeiro, mas frágeis nos seus aspectos de sustentabilidade. Então, o mercado se aproxima da sua empresa e fala assim, ok, como é que você tem lidado com as questões de governança, as questões sociais e as questões ambientais? Veja bem, alguns já até propuseram isso, né, que a melhor forma de chamar ESG no passado tinha que ser chamado EESG. 2 Es. O primeiro E deveria ser de econômico. Mas o ESG, ele não são indicadores econômicos. A performance financeira ela é demonstrada em outros relatórios e em outros balanços. O ESG ele considera que a empresa está saudável financeiramente, que a parte dos aspectos econômicos, seja os seus produtos, sua produção, né, sua performance de produtividade, estão rodando bem. O ESG ele quer saber de você o que você tem feito nessas 3 esferas. Na área de governança corporativa, na área social, e aí na área social é tudo que envolve pessoas. Então na área social você olha o seu funcionário, você olha a comunidade do entorno, você olha os aspectos que envolvem pessoas que lidam e trabalham e estão conectadas à sua empresa, e você também tem os aspectos ambientais. Como é que você tem respondido, né, agora a essa crise climática, como é que você tem respondido à emissão de gases de efeito estufa, como é que você tem respondido aos recursos hídricos, energéticos, né, e por aí vai. Então, a distinção entre sustentabilidade e ESG se dá nisso. A sustentabilidade é o conceito, o ESG são os indicadores. A sustentabilidade inspira o propósito. O ESG ele estrutura e mostra esse propósito através de métricas. A sustentabilidade é transversal, ou seja, ela perpassa toda a empresa. Ele é um conceito que vai desde do funcionário mais simples até o dono, até o presidente. Ele é um conceito de negócio onde tudo que nós fazemos está conectado a ações de sustentabilidade de médio e longo prazo. Já o ESG, ele é técnico, ele é regulado e ele é reportado. Ou seja, o ESG eu consigo formatar e imprimir e mostrar isso para o mercado. Eu consigo fazer um site e mostrar uma tabela. Eu consigo imprimir um caderno, um livro de sustentabilidade e mostrar para eles os indicadores. Isso é o ESG. Sustentabilidade é o espírito, é a essência. O ESG é aquilo que você externaliza e mostra para o mercado. Então,
óbvio, né? Sem sustentabilidade você não vai ter ESG. Então, se começa tudo pela sustentabilidade. Se a gente não tiver uma boa cultura de sustentabilidade, e a sustentabilidade é um olhar para dentro, nós não vamos ter o ESG, que é um olhar para fora e mostrar para fora as coisas que você faz internamente. Então, concluindo, né, a sustentabilidade é a visão, ESG é a estrutura. Né? As ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, nós vamos ver isso mais para frente, é um ótimo roteiro. Para quê? Para você pegar as suas práticas de sustentabilidade que você está criando ou mantendo na sua empresa e aplicando essas ODSs nas suas práticas para reportar para o mercado a sua conduta. Os relatórios, as ODSs e tantos outros mecanismos de ESG que existem têm apenas esse propósito: padronizar e criar uma formatação padrão para que aquilo que você demonstra e fala para o mercado, seja no Brasil, seja na Argentina, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, na África, no Japão, todas as pessoas saibam e possam entender e compreender seus números. Por quê? Porque foi se criando um padrão mundial para demonstrar nossas ações de sustentabilidade. Empresas que alinham propósito, prática e performance vão liderar essa nova economia. O futuro será das organizações que geram impacto positivo, e isso com responsabilidade. O que nós vamos fazer aqui no programa Legacy 3? Eu vou passar todo esse caminho com vocês para a gente, de mãos dadas, pegar a realidade, a cultura, a sustentabilidade do seu negócio e transformarmos isso em relatórios e informações úteis para o mercado. Então, quase que eu preciso dizer isso agora, né? Se vocês não têm uma cultura de sustentabilidade, se vocês não têm interesse na sustentabilidade do negócio, então daqui para frente não tem muito o que fazer, porque nós vamos falar dessa expressão também algumas vezes, que isso vai ser greenwashing, que a gente chama, né, no mercado. Né? Greenwashing é literalmente, né, lavar de verde. Esse é um termo pejorativo que o mercado usa para empresas que fingem ter um interesse ambiental, por exemplo, mas não tem um compromisso sustentável. Então eles tentam pintar, eles tentam simular, através de números, relatórios e informações, fatos que não se comprovam na realidade do dia a dia da empresa. Se diz comprometido com uma coisa, mas depois, quando chega uma auditoria ou quando algum investidor se aproxima para ver a realidade, através dos indicadores de ESG, as informações elas são fracas, elas não são consistentes ou elas são desproporcionais, né, para o tamanho da empresa e para os indicadores que se apresentam. Com isso, né, a tentativa do mercado é terminar com as falsidades, né, com os greenwashings à vida, onde nós tentamos falar uma coisa, mas à medida que o mercado se aproxima, e o mercado está se aproximando cada vez mais para exigir, né, relatórios e informações de ESG, né, a gente consiga provar nossa integridade. Então, a diferença básica entre sustentabilidade e ESG é que a sustentabilidade é a vida e a realidade da empresa, o ESG é a demonstração, através de relatórios e indicadores, aquilo que a sua empresa faz.